No nosso corpo, a metanfetamina viaja pela corrente sanguínea até a parte do cérebro que produz e envia a dopamina, responsável pela sensação de prazer no ser humano. Quanto mais dopamina, mais a sensação de bem-estar. Para o homem, comida e sexo são duas grandes fontes de prazer. Experiências feitas com ratos mostram que elas podem provocar a liberação de até 150 unidades de dopamina. Mas as drogas que enganam o cérebro podem ir ainda mais longe. Uma dose de metanfetamina pode gerar até 1.200 unidades desta substância do prazer, 3 vezes mais que a cocaína e 6 vezes mais do que o corpo é capaz de produzir naturalmente. Nos Estados Unidos, pesquisadores tentam descobrir mais sobre estes efeitos. Os usuários tentam, de todas as maneiras, obter aquela mesma sensação de quando provaram a droga pela primeira vez. E ela fica cada vez mais distante. Com o tempo, a pessoa vive apenas em função da droga e não consegue ter prazer algum. Estudos revelam que o cristal pode causar danos permanentes ao cérebro. O corpo luta contra a droga liberando dopamina. Quando o vício se prolonga, o cérebro desliga os neurônios sobrecarregados. De repente, o usuário que tinha excesso de dopamina fica sem quase nada. O rapaz americano que se tornou viciado durante a adolescência enfrentou 20 anos de paranoia. Ele parou há 1 ano, mas garante, ainda lembra da droga todos os dias, sem exceção. O mais dramático é a facilidade para se obter a metanfetamina. A droga mais perigosa do mundo pode praticamente ser feita em casa a partir de medicamentos comuns. Um produto usado em fazendas, na alimentação de animais, é a matéria-prima. Grupos de motociclistas utilizavam esse tipo de substância para fazer a metanfetamina e escondiam a droga dentro das motos. Na década de 80, medicamentos com efedrina e pseudoefedrina se tornaram muito populares. Os remédios atuavam como descongestionantes nasais e ajudavam a curar sinusites. Estes remédios ficavam disponíveis nas prateleiras das farmácias até que os traficantes encontraram uma forma de transformá-los na superdroga. Policiais de pequenas cidades nos Estados Unidos começaram a enfrentar um problema que se espalhou como uma praga: os laboratórios caseiros. Nos anos 90, era possível encontrar pequenas fábricas da droga em casas comuns, quartos de hotel e oficinas. Em 2 anos, mais de 35 mil laboratórios foram fechados nos Estados Unidos. O uso da droga continua em crescimento. O motivo é a produção que vem do México. Os mexicanos usam as tradicionais rotas de distribuição de cocaína para vender também o cristal. A polícia faz operações preventivas constantes. Na cidade de Portland, o policial flagra a droga sendo vendida numa esquina. Ele e os colegas logo avistam um carro suspeito. A polícia para o carro. O cachorro fareja em busca de drogas. Os 2 homens que estavam lá dentro são mexicanos e têm cerca de R$8 mil em cristal. O policial explica que os jovens detidos são traficantes profissionais. Eles não cometem o erro dos viciados. Eles não usam a droga, apenas querem o dinheiro.
O policial acredita que a droga se popularizou por causa do efeito duradouro. Enquanto o efeito da cocaína dura até 1 hora, o cristal chega a 12 horas. O casal que mostramos na tempestade de neve experimentou. E agora está numa grande enrascada. A droga que os dois usaram era caseira, pura e muito forte. Já faz 2 horas que eles pediram socorro. Eles já caminharam 1,5 km sem lembrar onde estavam e sem saber para onde vão. Eles chegam a um pequeno abrigo de uma construção e tentam falar com o serviço de emergência novamente. O efeito da droga ainda não passou. O tempo passa e ninguém consegue ajudar o casal. Às 4 da manhã, um novo pedido de socorro. Para ajudar o casal, a polícia faz uma busca e consegue entrar em contato com a família da moça. O policial pergunta se a garota usa drogas. A mãe responde que não. Dessa vez é o rapaz quem fala. Ele ainda está confuso e não sabe onde está. A polícia encontrou o rapaz morto 1 dia e meio depois. Ele se afastou apenas 2 quilômetros de onde estava a namorada. O telefone celular estava ao lado dele. O corpo da moça só foi encontrado após 1 semana enterrado na neve. Ela caiu de um pequeno barranco e não se levantou mais. A jovem tinha 20 anos. A mãe diz que o casal não tinha sintomas de viciados. Afirma que a filha tinha a beleza intacta. A mãe é enfermeira e acredita que reconheceria os sinais se houvesse algum. Para a maioria dos jovens que experimentam a droga, a morte não é tão rápida. A vida se transforma numa longa e dolorosa agonia. 92% dos usuários que tentam se reabilitar voltam a usar a droga. Dos trabalhadores tailandeses aos jovens americanos, a metanfetamina seduz milhões de pessoas incautas em busca de uma sensação fugaz de prazer. Por onde passa, a superdroga espalha a degradação, o crime e a morte. O maior assalto a banco da história do Brasil. De um jeito que você nunca viu. O planejamento, a execução, o banho de sangue entre os novos milionários e os policiais corruptos. Daqui a pouco com Roberto Cabrini, no Repórter Record. Uma mulher do interior da Escócia, daquelas que a gente chama de ilustre desconhecida, transformou-se de repente numa celebridade mundial. É quase um conto de fadas. Ela conseguiu tudo o que sonhou na vida e muito mais. Sabe por quê? Porque finalmente ela soltou a voz. Ninguém podia imaginar. Uma senhora simples, cabelos grisalhos e mal arrumados. Uma mulher, digamos, fora dos padrões de beleza. Susan Boyle parecia um patinho feio jogado aos leões numa arena lotada. O nome é Susan Boyle. O cenário é o programa de calouros mais famoso do mundo, o Britain's Got Talent, a versão inglesa do programa Ídolos, exibido no Brasil com exclusividade pela Rede Record. Antes da apresentação, Susan é flagrada nos bastidores. Ela belisca um lanche. Depois, conversa com os produtores. Diz que está desempregada, mora sozinha com um gato. Nunca se casou e nunca beijou. Ela mesma se espanta com o que acabou de revelar.
Tímida e confiante ao mesmo tempo, Susan caminha até o centro do palco. My name is Susan Boyle. Quando o jurado pergunta a idade dela, Susan responde com firmeza. Tenho 47 anos. I am 47. Olha só a cara de desconfiado que faz o Simon Cowell, jurado e criador do programa. A plateia também desdenha, é irônica. Pelo jeito, ninguém acredita que Susan tenha talento. Mas ela é ousada e escolhe algo sofisticado. O tema do musical Os Miseráveis. I Dreamed a Dream. Eu sonhei um sonho. Quando Susan começa, o espanto é geral. Todos se rendem, aplaudem, se encantam. A pergunta é uma só. Como uma senhora assim tão desengonçada pode cantar tão bem? Susan Boyle pode. Naquele momento, todos viraram súditos e ela, a rainha. No fim da apresentação, Susan agradece e sai rapidamente do palco. Mas volta. A noite ainda reservava muita emoção. O riso preconceituoso do início dá agora lugar a elogios. E Susan é outra vez aplaudida. Ela comemora como uma criança. De volta aos bastidores, Susan se emociona. A consagração apenas começava. Da noite para o dia, a vida de solteirona virou de pernas pro ar. No vilarejo onde mora, na Escócia, Susan agora é uma celebridade. Lá e no mundo inteiro. Na internet, o vídeo da apresentação virou febre. Mais de 100 milhões de pessoas já viram. Susan foi entrevistada pelas maiores emissoras de TV. Nem ela mesma acredita que tudo isso seja real. O nome de Susan já aparece até numa enciclopédia virtual. A nova sensação da música ganhou site na internet. Veja como era Susan Boyle aos 25 anos. Ela está sentada e canta numa festa. Jesus Christ, superstar, are you the man that they say you are? O Domingo Espetacular resolveu testar o talento de Susan com os brasileiros. Primeiro, mostramos apenas a imagem dela, sem música. Parece cantora. Aparentemente, você olhando, você não dá nada pela pessoa, né? Feia. Mas quando ela solta a voz... É ela mesma que tá cantando? Dá uma emoção, né? Quando ela soltou a voz, ela arrebentou. Nossa! Nossa, me arrepiei toda! Eu
o visual da Susan. Vestido comportado, estilo anos 50, cabelos grisalhos, sem nenhum glamour. É meio triste você julgar os outros pela aparência, né? Então, no meu caso, eu acho que não existe mulher feia. Ela é uma pessoa maltratada, mal cuidada, né? Um bom cabeleireiro, tirar essas sobrancelhas, um pouco de maquiagem que ela não estava com nenhuma, maquiagem faz milagre, né? Eu acho que ela se transformaria em outra mulher. Esta semana, ela apareceu diferente. Cabelos cortados, tingidos e uma roupa mais moderna. Marco Camargo é jurado do programa Ídolos no Brasil. E assim como Simon da TV inglesa, ele é duro com os calouros. Se você quiser ser um cantor, você vai ter que rezar muito. Aliás, acho que você precisa de um milagre. Marco acha que Susan deveria manter a simplicidade. Eu acho que o mundo está preparado para ver a Susan como ela é, como Deus a fez, cantando como um anjo, com aparência. O ídolo, ele tem luz própria. A gente sempre falei isso. Quando ele chega. Quando ele abre a boca, todo mundo se cala. Que beleza. Você se constrói. Talento não. Talento você nasce, que foi o que aconteceu com ela. Se a carreira de Susan vai vingar ou não, só o futuro sabe. Quando se trata de música, o que importa é o talento. Isso ela tem. Agora, ninguém mais pode desprezar essa voz. Revelações surpreendentes sobre uma fruta que surgiu na China e caiu no gosto dos brasileiros, o caqui. O caqui é um alimento sem contraindicações, perfeito para a saúde. É época de caqui. As árvores estão carregadas. A fruta de origem chinesa tem sabor doce e agradável e conquistou de vez o paladar dos brasileiros. Gosto bastante. É uma fruta gostosa de se saborear. Ela não é uma fruta aguada. Eu gosto porque ele é docinho. Para muita gente, a espécie mais conhecida de caqui é o caqui chocolate. Eu acho que é esse que é o mais firme, né? Os tipos mais comuns são o rama forte, o mais macio, a gente tem o fuiu e a gente tem o giombo, que ele é mais ovalzinho. Tanto o fuiu como o giombo, eles são mais durinhos, né? E tem uma durabilidade maior. O caqui chocolate não é uma espécie, uma variedade como todo mundo pensa. O caqui chocolate pode ser um desses três, ou o fuiu, ou o giombo, ou o rama forte, dependendo do conteúdo ou não de sementes que eles tenham. Esclarecida a dúvida, o mais importante são os benefícios do caqui para a nossa saúde. Ele tem bastante fibra, faz bem por ter vitaminas. Eu tenho certeza que ele faz bem para o intestino, por conter fibras, e ele previne o câncer por ser vermelho. O caqui, ele é energético pelo conteúdo de carboidratos que ele tem presente. Ele melhora muito o sistema imunológico e a saúde dos olhos pelo conteúdo, o teor que ele tem de vitamina A muito expressivo. O caqui também é um excelente antioxidante. O licopeno, que é um carotenoide presente em maior quantidade no caqui, ele tem a função antioxidante, ou seja, ele diminui a quantidade de radicais livres, né, o prejuízo que eles causam nas nossas células, diminuindo a quantidade de LDL e colesterol, evitando, então, risco de doenças cardiovasculares. Ele diminui a probabilidade de câncer no homem, no caso da próstata, e na mulher, na mama. Ele também é bom para os ossos. E se você pensa que acabou... O caqui, ele é rico em fibras, então ele melhora a nossa função intestinal. Ele também vai diminuir o nosso pH estomacal. Então, olha como é bom para quem tem uma gastrite de repente. E o ideal é comer sempre o caqui com a casca. Mas todo mundo pode consumir à vontade? Gosto muito, mas não como com muita frequência, porque tem muito açúcar, né? E para mim a diabetes faz mal. Na verdade, o caqui não é contraindicado. Ele deve sim ser consumido de forma moderada, principalmente por quem tem que controlar
o açúcar, no caso do diabetes. Na feira, no supermercado ou direto do pé. Na hora de escolher o caqui é importante seguir alguns cuidados. Eu gosto dele mais firme, mais verdinho, né? O molinho que eu gosto, eu vou mais pela cor. Nós devemos escolher o caqui que não esteja amassado, que não esteja com rachaduras, que não esteja com mancha, que tenha uma coloração própria, brilhante, realmente com a casca toda preservada, né? Com o cabinho dele todo preservado. É essa forma que a gente deve estar escolhendo o caqui. A fruta também deve ser muito bem lavada. Eu costumo lavar com uma escovinha, né, e guardar. Primeiro nós vamos lavar em água corrente, depois nós vamos colocar ele submerso numa solução de hipoclorito de sódio, que a diluição é feita, recomendações através do fabricante, ou então em casa, com uma parte de água sanitária para 10 de água. E vamos deixar por 5 a 10 minutos. Depois nós vamos lavá-lo novamente em água corrente para então estar consumindo. O caqui pode durar até 5 dias, desde que seja feito o armazenamento correto da fruta. Se esse caqui não tiver ao ponto de estar maduro para ser mantido na refrigeração, então a gente deve manter ele em temperatura ambiente e depois, a partir do momento que ele já estiver mais maduro, para conservá-lo em maior tempo, a gente coloca na refrigeração. Outra boa dica é congelar o caqui. Sim, isso é possível. A partir do momento que nós fizermos a higienização, nós vamos cortar esse caqui, tirar as sementes e vamos então levá-lo ao congelador para que ele endureça. Endureceu, retiramos do congelador, passamos um filme plástico e voltamos à refrigeração. Ou melhor, ao congelamento. E aí ele pode durar inclusive até 1 ano. E qual a melhor maneira de consumir o caqui? Com a casca e gelado. Eu abro ele como se fosse em 4, mas com as mãos mesmo e como dessa maneira. A gente pode fazer um suco com laranja, com semente de linhaça, que nós vamos até, inclusive, melhorar a absorção do licopeno por causa da gordura presente na linhaça. A gente pode fazer uma taça, misturando a ele iogurte e nozes picadas, também para dar essa propriedade funcional. A gente pode estar fazendo também um mousse delicioso de caqui. Nós podemos fazer até um molho de salada com caqui, juntando aí o vinagre balsâmico, o vinagre de maçã, o azeite de oliva, que também pode não só ser usado na salada, mas através de acompanhamento de carnes ou peixes, enfim. Deu vontade de comer o caqui. Inclusive, daqui a pouco eu vou uma bandejinha.